Agora eu vou desenvolver o exercício 12.5 do capítulo 12, né? Porém, aplicando o princípio do trabalho virtual. Esse exercício já foi resolvido, né? Aplicando a equação diferencial ordinária, integralizando, encontrando as constantes e, por último, encontrando a equação que descreve o comportamento da deflexão ao longo do comprimento da viga. Mas agora nós vamos aplicar o princípio do trabalho virtual e chegar no mesmo resultado. Claro que o princípio do trabalho virtual ele permite encontrar a deflexão apenas de um ponto, onde eu aplico a carga unitária, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar essa carga unitária no meio da viga. Como nós sabemos que a deflexão máxima ocorre exatamente no meio da viga, conforme já foi mostrado, né, quando resolvemos esse exercício 12.5, nós vamos então averiguar a deflexão exatamente no meio da viga, aplicando o princípio do trabalho virtual. E nós vamos ter que encontrar o mesmo resultado, né? Então esse vai ser o nosso objetivo. Assim que a gente encontra o resultado final, nós vamos comparar com o que nós encontramos no exercício 12.5 quando nós aplicamos o outro método, né? Utilizando a equação diferencial ordinária, né? Então, eu não vou perder não vamos perder tempo encontrando as forças de reação, porque nós já encontramos e também as equações para cada intervalo, né? A gente sabe que para o primeiro intervalo nós temos, vamos analisar o que já foi feito, né? Então aqui, ó, nós havíamos encontrado mx1 igual a px1 e mx2 igual a pa, né? Então essas duas equações nós vamos estar utilizando, né? Então, vamos lá. Vamos deixar aqui do lado, né? M x1 igual a P x1 e M x2 igual a P A. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar uma força virtual no meio da viga. Como eu comentei, essa força é uma força fictícia para efeito de cálculo, justamente para encontrar o deslocamento nesse ponto, né? Então aqui a gente vai aplicar uma força igual a 1. Se a gente fizer isso, nós vamos ter duas forças de reação igual a 1/2.
Ah, é porque eu tava dentro da figura, por isso que eu não tava conseguindo. Tem que ser... Tem que pegar um pulo, então. Tá. Agora a gente precisa encontrar o Mzinho. Bom, eu não vou ficar aplicando meta seções porque tá bem tranquilo de encontrar, né? A gente já sabe que o M1, MX1 vai ser igual a x1 sobre 2. E mx2 igual a x2 sobre 2. Vai ser igual, né? Porque agora estou analisando só o que está em vermelho, né? Só com base nessa força fictícia que eu apliquei no meio da viga, né? Onde x1 é igual a L sobre 2, ou x2 igual a L sobre 2. E entre o ponto A e o ponto onde eu apliquei a força igual a 1, eu não tenho nada no meio do caminho, então a equação vai ser válida para todo esse intervalo, né? Só que eu mostrei duas porque eu vou ter que juntar com as outras duas, né? Quando eu estiver aplicando as equações do princípio do trabalho virtual. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver no livro a equação. Está aqui, né? Essa é a equação do princípio do trabalho virtual que nós vamos estar aplicando, né? A gente vai ter duas, né? E vamos somar as duas, né? Para os dois intervalos. Vamos lá, então. Vamos lá, então. 1 multiplicado por θ igual a integral de 0 até a m1 sobre continuando. Aqui eu vou ter E vezes A dx1 mais integral de A até L sobre 2, que vai ter metade da viga, M2 multiplicado por M2 sobre EA dx2. Conferindo, então eu integro de 0 até A e depois de A até L sobre 2, que é até metade da viga, né? Agora eu preciso substituir a que nós encontramos, né?
Então, o θ é o deslocamento que nós queremos encontrar exatamente no meio da viga, que corresponde à deflexão máxima, né? Então, vamos substituir agora. Então, θ vai ser igual a quem? Θ vai ser igual a integral de 0 até a x1 sobre 2 multiplicado por px1 sobre 2 px1 sobre 2. Tudo isso dividido por EA dx1 mais integral de A até L sobre 2. Vamos substituir agora. O M2 continua sendo x2 sobre 2. E aqui eu vou ter P vezes A. Aqui não é sobre 2. Dx2. Agora a gente já pode integralizar, né? A gente pode também jogar para fora da integral o que é constante, né? Então vamos colocar P multiplicado por EA. O que é constante a gente joga para fora. Vamos integralizar então. X1 ao quadrado vai ficar x1 ao cubo sobre 6. 2 vezes 3 igual a 6. De 0 até A. Mais A vezes x2 ao quadrado sobre 4. De A até L sobre 2. Continuando então. O que nós vamos ter? Θ igual a P dividido por E vezes A. Então, vamos substituir A ao cubo sobre 6 mais a L ao quadrado, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 4, 16, menos a ao cubo sobre 4, certo? A gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum agora. Se eu multiplicar 16 por 2, eu vou ter 32. 16 por 3 eu vou ter 48, daí dá. Vamos tirar o mínimo múltiplo comum. D igual a P. Já vamos jogar para fora da raiz, né? 48 E vezes A. Vou ter então 48 dividido por 6 vai dar 8. 8A ao cubo. Mais A. Opa, 3 vezes A vezes L ao quadrado. Menos 24, 12. Vai ficar menos 12A ao cubo.
que a gente pode fazer? Θ igual, a gente pode botar o A em evidência também, vai ficar então P vezes A dividido por 48 E vezes A. Entre parênteses, o que a gente vai ter? Vamos ter 3L ao quadrado menos 4A ao quadrado. A gente vai comparar com o resultado que a gente obteve aplicando o outro método. Vamos comparar agora. O sinal está invertido. E aqui eu tenho o dobro. Por quê? Eu já deixei assim proposital justamente para mostrar o porquê que eu obtive a metade, né? Então, o que eu fiz? Eu estou fazendo até metade da viga, né? Ó, eu peguei a equação para o primeiro intervalo e a equação para o segundo intervalo. Só que eu teria que ter a equação para o restante também, né? Para o terceiro e quarto intervalo. Então eu fiz até metade da viga. Eu peguei duas parcelas até metade da viga, né? Eu teria que pegar a terceira parcela e a quarta parcela. Como é simétrico, os valores que eu obtei iam ser iguais, né? Se eu analisasse a segunda metade, eu ia obter o mesmo valor. Ou seja, basta multiplicar tudo por 2, né? Basta multiplicar tudo por 2. Porque se eu multiplicar por 2, eu vou obter eu vou estar aplicando efetivamente o princípio do trabalho virtual, né? Porque esse princípio se baseia em comparar a força externa fictícia, né, no caso uma força unitária de uma unidade, igualar com toda a energia interna absorvida pela viga. Né? E aqui eu tenho só a metade dela. Né? Então faltou outra metade, eu preciso multiplicar por 2. Então o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar tudo por 2. Opa! Vamos fazer o seguinte, opa, fazer assim, ó. Mais fácil o jogo aqui para cá. Então vou multiplicar tudo por 2, né? Por quê? Porque o que eu fiz aqui, eu fiz só para metade da viga, né? Então faltou multiplicar por 2, né? Eu tenho duas opções. Ou eu somo todas as partes, ou eu faço até metade e multiplico por 2, né? Em função de ser simétrico. Então eu vou fazer o que eu acho mais fácil, né, obviamente. Então aqui,
Vai ficar 24. Agora tem outro detalhe. Por que que o sinal ficou invertido? Então, como eu coloco a força 1 para baixo, né, eu estou dizendo que o deslocamento vai ser para baixo. Né? Então, esse deslocamento, ele é para baixo. Né? Ele é para baixo. Por isso que não aparece sinal. Para o sinal ficar igual ao que eu obtive nesse caso, eu teria que colocar um para cima, no caso. Né? Se eu colocasse um para cima, né, positivo, daí sim, né? Aqui ia ficar menos 3L ao quadrado mais 4A ao quadrado. Só que fisicamente não, não, não seria possível em função do apoio no ponto B, né? Porque se eu coloco uma força 1 para cima, né? O que aconteceria? Iria rotacionar. E, ia ocorrer uma rotação, né? A viga ia ter um deslocamento angular, né? Em relação ao ponto A, porque o ponto B não é um apoio liso, né? Onde eu só posso ter força de reação normal à superfície de contato e nesse sentido como mostrado, né? Então, fisicamente não seria possível colocar uma força que atuaria de baixo para cima, né? Se aqui eu tivesse um pino no ponto B, daí sim, seria possível, fisicamente falando, e com isso eu ia obter um valor exatamente igual ao valor obtido aplicando outro método, né? Onde eu utilizo a equação diferencial ordinária. Né? Então, o fato de o sinal ser invertido é em função de aplicar uma carga de cima para baixo, né? Que teoricamente seria negativa, né? No caso. Né? Então, estou informando que eu vou ter um deslocamento na direção vertical e no sentido de cima para baixo, né? Que justifica o porquê do sinal estar invertido. Né? Logo, está correto. Né? Então, o resultado fechou conforme nós esperávamos. Né? Claro, né, que aplicando o método do trabalho virtual, eu não tenho como saber aonde eu vou ter uma deflexão máxima. Né? Não tem como. O princípio do trabalho virtual permite eu encontrar deflexão em um determinado ponto. Né? Se eu quiser no ponto x1 igual a A, eu posso aplicar uma carga fictícia naquele ponto e encontrar o deslocamento naquele ponto. Ah, se eu quiser o deslocamento no ponto onde x2 é igual a L menos A. Né? Eu aplico uma carga fictícia naquele ponto e obtenho o deslocamento naquele ponto. Né? Então, inicialmente eu preciso aplicar uma carga unitária em um ponto para obter o deslocamento naquele ponto. Né? Certo? Então, nesse caso, né, eu quis averiguar o deslocamento no ponto, exatamente no meio da viga. Né? E nós obtemos o valor equivalente ao que corresponde, né, à deflexão máxima na viga, né, no meio dela.